Fala pessoal, tudo bem com vocês? Timão aproveita jogador a mais, bate o líder, quebra jejum, consegue uma vitória muito importante, dá uma respirada na tabela e se volta para a Sul-Americana na semana que vem. O Fogão, terceira derrota seguida em queda livre. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem um oferecimento de Sportsbet.io, a minha casa de apostas, para te passar odds incríveis do fim de semana. Começamos com Atlético Mineiro e Cuiabá, jogo de encerramento dessa 24ª rodada ainda que durou a semana toda. O Galo favorito no confronto, Cuiabá completamente azarão, pagando quase 7 e o empate pagando super bem também. O jogo é na Arena MRV. Arsenal e Tottenham, Premier League, campeonato inglês neste sábado. O Arsenal de Arteta favoritaço, Tottenham zebra total, mais de 4, mesmo valor para o empate também entre as duas equipes. Vamos para o futebol espanhol, clássico de Madrid, Atlético e Real. O Real é favorito, mas vejam que as odds estão boas para todos os resultados, qualquer placar, seja a vitória do Atlético, seja a vitória do Real, quanto o empate. Aí você pode apostar sem erro. Vamos para a finalíssima decisão da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Tricolor favorito, mesmo assim pagando super bem, 2,36. Vitória do Flamengo, é tempo normal, tá, gente? 3,07. E o empate, que dá o título ao São Paulo, mas é um resultado extremamente possível, pagando super bem, 3,27. Chama atenção também para uma super odds do São Paulo campeão, que passou de 1,20 para 2. Mas aí você tem uma aposta máxima de R$25. Tá confiante no São Paulo campeão, que tem a vantagem pelo 1-0 no jogo de ida no Maracanã, bota 25 e ganha 50. Sportsbet.io, aqui dá mais green. O Botafogo ainda é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, mas a distância permaneceu em 7 pontos para o vice-líder Palmeiras, 8 pontos para o Grêmio. Tem confrontos diretos ainda nesse segundo turno, tanto com o Palmeiras quanto contra o Grêmio. Será que dá para sonhar com alguma coisa? O Bruno Lage faz um trabalho bem inferior ao do seu compatriota e antecessor Luiz Castro e com isso emendou a sua 4ª derrota seguida, a 3ª no Campeonato Brasileiro. Era uma sequência difícil, é verdade, mas acabou disputando 9 pontos e não somando nenhum. O Botafogo ainda tem uma gordura significativa pelo primeiro turno recorde que desempenhou, mas vai ter que voltar para os eixos, né? Porque realmente os desempenhos não estão sendo muito bons e é claro que nesse momento começa a gerar uma desconfiança, né? Porque tem gente dando luz alta no retrovisor e o Botafogo vai ter que ter muita maturidade, ainda é uma boa equipe para poder suportar essa pressão. Começou bem o jogo contra o Corinthians, inclusive melhor até, com mais finalizações, agredindo um pouco mais, mas aí tem um lance que muda completamente o resultado do jogo. Poderia não mudar, tá? Mas a questão é que eu preciso aqui valorizar o que fez o Corinthians também depois da expulsão. O Marçal, que é o capitão do time e que é um jogador importante, enfim, mas para muitos teve uma queda técnica também, juntamente de todo o time, depois de um bom primeiro turno que fez o Marçal, talvez até o lateral do campeonato, né? Acho que, na minha opinião, ele e o Marlon do Cruzeiro, até em números e em estatísticas, acabaram se alternando, mas o Marçal seguramente foi o lateral do campeonato. Foi muito criticado, né, pela entrada que ele deu. É que assim, foi um lance muito duro. Ele chegou a reclamar, saiu inclusive, né, esbravejando, direcionando um ataque ao Abel Ferreira, que chegou a fazer um gesto de roubo e falando roubo lá na Arena do Grêmio, quando saiu, enfim. E aí o Marçal sai e depois da expulsão e fala: isso que é roubo, Abel. Depois da entrevista ele disse que não concorda com a expulsão, mas que, enfim, acho que ele vai ter que se explicar. A questão é que o Paulo César Zanovelli, o árbitro, ele dá um cartão amarelo, mas depois no VAR dá para ver que o Matheus Bidu chega antes na bola e o Marçal chega solando, né, com a perna mais elevada, sola da chuteira, atingindo a canela do jogador do Corinthians. Cara, o lance foi muito rápido e feio, não sei como não lesionou o lateral do Corinthians, que continuou em campo e ainda deu assistência pro gol do Gil. Mas enfim, lance muito feio, 23 minutos apenas do primeiro tempo, deixando o Botafogo com 1 a menos. E o curioso é que o Bruno Lage botou o Hugo para aquecer, mas acabou fazendo essa troca só a 19 do segundo tempo, quando o Corinthians já vencia por 1 a 0. O Gil faz o gol aos 13
o Luxemburgo já tinha feito as suas trocas, aliás, ele foi muito bem nesse aspecto, e o Bruno Lage demorou demais para mexer, tirou o Tiquinho Soares para colocar o Hugo só a 19, depois ele tirou o Luiz Henrique para botar o Diego Costa também para ter um centroavante, e aí nos minutos finais o Botafogo melhorou nesse aspecto para buscar pelo menos um empate, mas não foi o suficiente, porque lá também tem um gigante, o Cássio, né, que fez defesas importantes. Mas o fato é, até esse momento, o Botafogo estava bem no jogo. Acontece a expulsão, o Corinthians, obviamente, né, domina mais a partida, mas tem dificuldades de encontrar o seu gol no primeiro tempo. Por quê? Porque o Luxemburgo optou por preservar alguns jogadores, tem um compromisso importante contra o Fortaleza na próxima terça-feira pela Sul-Americana, e aí o Renato Augusto, por exemplo, fica no banco, o Fagner eu não digo mais como um titular, né? Acho que o Bruno Mendes é o titular da função. Parece que ele não anda gostando muito disso, mas, enfim, hoje ele tem sido escalado mais nesse aspecto. Mas assim, o Luxemburgo deu uma mescla e abriu dois pontas, né? O Pedro por um lado, o Wesley por outro, o Yuri Alberto lá na frente, um 4-3-3 clássico, né? Com o Moscardo, o Maicon e o Rojas no meio. Aí o que acontece? O Corinthians começou a ter muita dificuldade porque o Botafogo, a partir do momento que perde um jogador, começa a buscar a retaguarda, se retrair para tentar alguma jogada de contra-ataque. E ali o Corinthians tem muitas dificuldades, apesar de uma ou outra boa jogada do garoto Wesley. Vem o segundo tempo, o Luxemburgo já põe o Fagner e o Renato a aquecer ainda na primeira etapa. Quando no intervalo ele já troca, é óbvio que o Corinthians começa a ficar um pouco mais com a bola e dominar um pouco mais as ações. Quando você tem jogadores pontas rápidos, como são Pedro e Wesley, você aposta muito mais numa transição. Por quê? Porque você está enfrentando um Botafogo que tem sido assim no campeonato, mais proponente, que fica mais com a bola, e aí você vai apostar no contra-ataque. Quando o Botafogo perde um jogador, ele se retrai. E aí não tem mais sentido o Corinthians ter pontas de velocidade, porque para quebrar essas linhas seria muito mais complicado. O Botafogo montou um ferrolho, até taticamente, né, para poder segurar, já que tinha um jogador a menos. Aí, quando ele faz essas trocas, ele tira o Veríssimo, deixa o Gil, que fez um partidaço, junto do Bruno Mendes na zaga, que fez um partidaço, bota o Fagner na direita e tira o Moscardo, que teve uma queda técnica nos últimos jogos, não sei se as propostas mexeram com ele, não sei se a queda do time também acabou atrapalhando, não sei se a idade também, vamos colocar nessa conta também, de 17 anos, né? Naturalíssimo um jogador de 17 anos ter algum tipo de oscilação. O Renato entra no lugar do Moscardo, o Maicon faz a primeira função, o Maicon, aliás, a partir dali no segundo tempo foi o condutor do Corinthians, né? Tudo passava por ele, o Renato bem ao seu estilo e o Rojas com mais liberdade para fazer os seus arremates e obrigou o PR a fazer algumas boas defesas, outros chutes, a bola passou perto, o Renato Augusto também, meu Deus do céu, quase faz um golaço no ângulo, né? Bem na sua característica. E aí, não bastasse, o Luxemburgo ainda faz a pá de cal, né? Mais duas trocas interessantes que colocam mais o Corinthians no campo ofensivo com possibilidade de ataque, que são o Romero e o Mosquito. Porque eles não são velocistas e quebradores de linhas tão necessariamente como Wesley e Pedro, mas são jogadores mais táticos, né? O Romero é um jogador que ajudou muito no sistema defensivo, porque o Botafogo, depois de um determinado momento, a partir dos 30 do segundo, cresce muito no jogo. Vou falar sobre isso. E aí o Romero foi muito importante na recomposição. Mas o Mosquito também é um jogador que consegue tabelamento, consegue construção por dentro, apesar de ter a linha de fundo. O Wesley e o Pedro, eles são jogadores muito mais verticais e agudos. Então, dessa forma, o Luxemburgo conseguiu encontrar uma maneira de frequentar mais o campo ofensivo e tentar, de alguma forma, mais combinações para poder chegar ao seu gol. Aí acontece, numa jogada trabalhada pelo lado esquerdo, o gol do Corinthians a 13 minutos, no cruzamento do Matheus Bidu, que fez um bom jogo, viu? Faz um cruzamento, o Gil, que ofensivamente é impressionante, né? A gente pode até ter alguma divergência, alguma discordância sobre o Gil defensivamente, quando ele falha aqui e tal, que eu acho que não tem acontecido, tá? Eu acho que a galera meio que escolhe alguns personagens, né? E o Gil, cara, eu acho que tem cumprido, tá? Hoje ele é titular do Corinthians, ele tem experiência, ele é um cara que tem ajudado, e inclusive ofensivamente. Cara, ele sobe atrás do Victor Cuesta, no terceiro andar, o PR faz uma defesa que faz com que ele caia para dentro do gol e na sequência o Gil faz um golaço, porque ele enche o pé assim e empurra o goleiro e tudo que tinha pela frente para dentro do gol. Gol de raça mesmo, de
de zagueirão, assim, né? Que vai pro ataque para definir, para resolver. O Gil tá numa fase boa, tá? Pelo menos é a impressão que eu tenho. E aí ali o Corinthians constrói o seu 1-0 e não cria muito mais, assim, a bola chegou em algum momento pro Yuri Alberto, ele acabou finalizando mal, o Rojas tenta algumas finalizações, o Corinthians tentou ter algumas chegadas a mais, mas a verdade é que só aí o Bruno Lage começou a mexer na sua equipe, né? O Tietê foi incansável, né? A transmissão lá, o Alexandre Losetti brilhantemente percebeu que o Tietê jogou em 4 funções diferentes, né, no jogo. Ele estava se desdobrando, né, pelo lado esquerdo, como defensor, dentro da área, tirando bola, armando o jogo. Talvez seja um dos jogadores mais polivalentes do futebol brasileiro, né? Mas não só isso, né? No segundo tempo, o Júnior Santos perdeu um gol, o Vitor Sá perdeu um gol, o Botafogo começou a chegar com muito mais profusão e o Corinthians acabou se submetendo a isso, né? O Cássio estava apagando geral, porque os caras estavam chegando, bola aérea, e os lances estavam indo diretamente nas mãos do Cássio. Se fossem o Cássio, né, poderia ter feito alguma defesa mais difícil, ele não fez. Mas são aqueles lances de muito perigo, em que o cara consegue a finalização dentro da área do Corinthians. O Botafogo criou até para chegar ao empate, mas não conseguiu. O Corinthians resistiu e conquistou uma vitória. Uma vitória importante porque faz com que o time ocupe uma posição muito mais confortável na tabela. Estava a 3 pontos da zona do rebaixamento e agora se distancia bem mais, né? Agora é 10º colocado, chega aos 30 pontos. O primeiro da zona é o Santos, 24, já são 6 pontos. Já dá um ufa, porque ufa... Eram 4 jogos sem vitória no Brasileiro e agora tem o Fortaleza pela Sul-Americana. Agora a gente esquece um pouco, né, a maneira como o Corinthians passou pelo Estudiantes. É uma semifinal, são 2 jogos para você disputar uma final, são 3 jogos para você ser campeão continental, para ter uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, para ter uma premiação interessante, para ter um título que o Corinthians não tem. Agora, obviamente, o foco torna-se esse. Fortaleza é um baita adversário? É um clube muito organizado, um time bem interessante e obviamente vai tentar complicar a vida do Corinthians. O jogo é terça-feira, esse jogo contra o Botafogo, ele dá uma moral porque a gente está falando do líder do campeonato, que embora esteja na sua oscilação pela mudança de técnico, pelas mudanças que o técnico propôs, pelos resultados negativos, pela instabilidade do time, não importa, você bateu no líder do campeonato que está a 7 pontos do vice-líder. Então, essa vitória ela dá uma moral, dá uma respirada em termos de tabela, dá uma moral em termos de confiança e, obviamente, prepara a equipe para encarar o Fortaleza. O Corinthians vai ter que ser, acima de tudo, competitivo. Mas eu preciso dizer, o Luxemburgo, que estava por um fio, e a gente falou aqui nos últimos dias sobre qual seria a sequência que poderia derrubá-lo. O primeiro jogo ele já venceu, ele tem agora o Fortaleza, que eu acho que é o impactante mesmo. Depois ele tem um clássico contra o São Paulo no Morumbi, em que podemos ter o São Paulo já campeão da Copa do Brasil ou não. E aí, se não for, uma crise tremenda, porque o São Paulo vai ter que se voltar para o campeonato depois de ter perdido um título e aí já não tem mais vaga na Libertadores, e aí o São Paulo também está numa condição bem desconfortável, mas pode ser o São Paulo campeão, completamente leve e... né, andando para o Brasileiro só para tentar alguns pontinhos ali para ficar em meio de tabela, e o Corinthians pode até se beneficiar disso. Enfim, é uma sequência que pode, como eu falei, derrubar o Luxemburgo, mas ao mesmo tempo pode levar o Corinthians até uma final da Sul-Americana e aí a coisa vai se mantendo, né? É muito curioso. Hoje ele foi bem nas trocas, ele foi bem na escalação, acho até que dá pra gente dizer assim, né? Preservando um ou outro jogador pensando na terça-feira, depois soube aproveitar o jogador a mais e conseguiu o seu resultado diante de um adversário super importante. Desta maneira, o Corinthians conquistou a sua vitória e o Botafogo, mais uma vez, decepcionou. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente, tem uma distância significativa, Botafogo não vai continuar tantos jogos assim sem vencer e Palmeiras e Grêmio, especialmente, que hoje estão na disputa, vão ter que ser, assim, continuar no encalço demais nos próximos jogos para tentar, né, tirar um pouco esse título do Botafogo, que eu ainda acho bem complicado. Mas, sei lá, né? Quem sabe? Vocês acreditam em algo diferente do Botafogo campeão? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!